Meus amiguinhos, finalmente é chegada a hora de encerrarmos mais uma série aqui no canal. Dessa vez, vamos pôr um ponto final em Kimetsu no Yaiba, que foi uma série que iniciamos lá em janeiro para tentar entender os motivos do enorme sucesso dessa obra. No final das contas, a resposta é ambígua. Eu ao mesmo tempo entendo e não entendo o fenômeno de Demon Slayer. Entendo porque a obra tem vários méritos que eu vou mencionar ao final desse vídeo. Por outro lado, não entendo porque apesar de ter tantos pontos positivos, eu não vi motivos suficientes para Kimetsu ter se tornado a obra de maior sucesso da história da Jump. Enfim, dito isso, sigamos para fazer comentários acerca da luta final contra o Muzan. Obviamente o vídeo terá spoilers, então vá por sua conta e risco. Dando já o meu veredito acerca desse combate, digo que é uma luta até interessante. Dentro da proposta de Demon Slayer, ela cumpre bem o seu papel, inclusive de ser a última luta da série. O primeiríssimo mérito que eu gostaria de apontar aqui é o de que a autora consegue passar de maneira bastante eficiente a ideia de que o Muzan é um demônio de força inigualável. Nenhum outro se compara ao seu imenso poder e essa sensação é transmitida pela Gotoge ao longo das páginas dessa batalha. Durante um bom 90% do combate, o Muzan está claramente na vantagem da luta, bem tranquilo, na certeza de que a vitória será sua, mesmo lutando contra todos os personagens possíveis e imagináveis e sendo nerfado a todo instante. Então fica muito evidente que ele é mais poderoso que todos ali presentes, podendo matá-los imediatamente com algum golpe bem encaixado. E aliás, isso por si só já deixa a luta bastante tensa, né? Qualquer vacilo dos heróis poderia ser fatal, então todo mundo estava lutando quase no modo instinto superior e todo mundo ao mesmo tempo para tentar equilibrar as ações. E ainda assim não conseguiram. Então um erro que a autora definitivamente não comete é o de colocar seu grande vilão como sendo mais fraco do que o que ele deveria ser. Inclusive, outro mérito dessa luta é aquele que já mencionei, a saber, o fato de que são necessários os esforços de todo mundo que pode lutar para poder vencer. Os pilares que ainda estão vivos, o Tanjiro, o Zenitsu, o Inosuke e ainda os venenos da Tamayo, tem que todos se somarem para poder fazer frente ao Muzan. E ainda tem os caçadores de demônio aleatórios que servem de bucha de canhão, mas que são imprescindíveis para evitar que os personagens mais poderosos morram logo de cara, naquela cena na qual eles se sacrificam para proteger os pilares. Esse foi um fator que eu já elogiei em vídeos anteriores e aqui vale a menção de novo. A Gotoge sempre coloca essas grandes batalhas que envolvem um grande número de personagens e isso por si só já valoriza bastante o poder do adversário, né? Ou seja, você precisa do esforço conjunto de muita gente para poder derrubar aquele vilão, isso por si só já o valoriza. Além disso, ela costuma dar espaço para todos os personagens envolvidos. Ninguém fica escanteado só observando a luta. Talvez aqui o Pilar do Amor tenha participado pouco, mas os outros todos têm uma boa parcela de importância no enfrentamento do Muzan. Então esse é um ponto no qual a autora costuma acertar e aqui também ela marca pontos. Um último fator que ajuda a valorizar o grande poder do Muzan é o seguinte: todo esse esforço absurdo de todos os personagens lutando com 100% de sua força não era nem para poder matar o vilão, mas apenas para ganhar tempo até o pôr do sol. Ou seja, mesmo com essa apelação toda por parte dos heróis, no fim a ideia era só segurar o Muzan e conseguir sobreviver até aparecer o sol e aí sim destruir o Rei dos Demônios. Então esse é mais um fator que ajuda a demonstrar o verdadeiro abismo de poder existente entre o Muzan e qualquer outro personagem ali presente. Fora disso, eu também gosto dessa ideia de a luta final ser uma batalha contra o tempo, porque ela dá uma boa variada na fórmula de sempre. Aqui, o objetivo não era cortar o pescoço do inimigo, como quase sempre é em Kimetsu no Yaiba, até porque isso não funcionaria devido ao absurdo poder de regeneração instantânea do Muzan. Então a dinâmica da luta é diferente, justamente por conta dessa batalha contra o relógio. Além disso, essa é uma fórmula que permite à autora construir a tensão de maneira eficiente e simples. O tempo inteiro algum personagem aparece para informar quanto tempo falta até o sol nascer. Só esse elemento já faz com que a ansiedade vá crescendo aos poucos no leitor, porque esse começa a antecipar de maneira apreensiva a chegada do sol que daria fim àquela luta. Por outro lado, quando se depara com a extrema dificuldade que os heróis estão tendo para segurar o Muzan, o leitor vai ficando cada vez mais tenso, inseguro acerca do sucesso da missão do Tanjiro e dos seus amigos. Então o equilíbrio entre esses dois fatores, que é a dificuldade da luta por um lado e a constante informação do tempo restante da luta por outro, já é suficiente para tornar a batalha final uma pilha de nervos, que é um estado de espírito absolutamente adequado a uma luta final dentro de um mangá shonen. É justamente esse nível de tensão que você esperaria em uma luta contra o vilão mais perigoso da série. Então aqui também não tenho reclamações a fazer. A luta em si, como já mencionei, é ok. Ela está bem dentro dos padrões que já nos acostumamos a ver em Demon Slayer. Não existe uma elaboração muito grande na coreografia da batalha ou no exato funcionamento das técnicas usadas pelos personagens, até porque, como eu já venho dizendo desde o primeiro vídeo dessa série, não é esse o foco da autora. Assim sendo, não me parece justo cobrar
cobrar do mangá, algo que ele nunca tentou entregar em primeiro lugar. As batalhas de Kimetsu são mais focadas em construir momentos de tensão e de catarse na mente do leitor. É uma luta muito mais orientada para a ideia de causar sensações específicas em quem está lendo do que em elaborar a lógica da luta. Infelizmente, por esse motivo, a autora costuma fazer os heróis tirarem técnicas do nada para resolver as batalhas, e aí não tem como não ser apontado como defeito. Pelo que eu vejo, há pessoas que discordam do que direi agora, mas eu acho que a 13ª respiração, que é aprendida pelo Tanjiro nessa luta final, também é meio tirada da bunda sim. É bem verdade que nós já tínhamos recebido previamente a informação de que havia uma 13ª respiração, então já sabíamos que em algum momento o protagonista aprenderia essa técnica. Beleza, até aí tudo bem. Só que o modo específico como ele aprendeu foi meio jogado como quase sempre. Resumidamente falando, o que ocorre é o seguinte: no meio da luta nós vemos uma grande cena na qual o Tanjiro vivencia uma daquelas memórias herdadas de um antepassado distante. Isso já tinha acontecido anteriormente na obra, então tá tudo certo até aqui. Nessa memória, ele presencia a conversa de seu antepassado com o criador das respirações, que é o Yoriichi, né? E aí nós vemos um flashback desse lendário caçador de demônios e tudo mais. Aí a cena corta pro presente de novo com a luta contra o Muzan. Daqui a pouco o Tanjiro revela que aprendeu a 13ª respiração observando o Yoriichi fazendo seus movimentos, mas veja que a cena da memória herdada não o tinha mostrado fazendo movimento nenhum. A gente só tinha visto um diálogo dele, do Yoriichi, né, com o antepassado do Tanjiro, no qual ele contava seu passado. É por isso que eu acho que a técnica foi colocada na obra sem preparação. A cena que nos é mostrada retrata uma coisa e só depois a autora nos revela que tinha outra coisa. Só na hora em que ela precisa que o Tanjiro use a técnica suprema é que ela nos diz que o criador mostrou a respiração para o antepassado do herói. E esse é um erro muito bobo cometido pela autora, porque era só ela ter colocado uma cena na qual o Yoriichi mostrava a respiração já dentro da memória herdada e pronto, estava feita a preparação. Mas ela resolveu não mostrar isso num primeiro momento para informar isso ao leitor só na hora em que ela precisava que o protagonista usasse a técnica. Dá muito a impressão de que o erro aqui não foi na execução da ideia, mas sim com a própria ideia em si. A autora achou que escrevendo a história desse jeito, ela conseguiria surpreender o leitor, mas aí é a surpresa do jeito errado, né? O leitor é pego de surpresa porque ela não deu elementos suficientes para que ele pudesse antecipar o que iria acontecer. Assim é muito fácil pegar o leitor no contrapé. Se ela fizesse cair uma bomba atômica do céu e matasse todo mundo ali na hora, ia ser uma surpresa também. Até aí, enfim, feita essa reclamação, eu gostaria de fazer mais um elogio à luta final. Eu ia dizendo que o foco de Kimetsu não era elaborar nas coreografias e etc, mas sim em criar momentos de pico emocional para o leitor. Esses momentos estão presentes aqui também. Pontuo a cena na qual o Inosuke e o Zenitsu surgem na batalha, porque é uma cena na qual a autora vai introduzindo eles dois na luta aos poucos. O Muzan começa a tomar danos do nada, aí ele começa a tentar rastrear quem o está ferindo e chega à conclusão de que não é ninguém que estava ali no campo de batalha anteriormente. Então ele diz que o tipo de corte que ele está sofrendo é grosseiro e vem de uma espada serrada, ou seja, quem é que está fazendo esses danos, né? Obviamente nessa hora nós já sabemos de quem ele está falando e é difícil não se empolgar com a chegada dos dois maiores amigos do Tanjiro na luta, mas eu enfatizo que foi uma maneira muito elegante de introduzir o personagem do Inosuke ao combate, sem precisar mostrá-lo. Antes dele aparecer, propriamente dito, a autora já tinha dado um jeito de colocá-lo dentro da luta de uma maneira indireta, mas muito legal. Outra boa cena, né, que tem um grande impacto emocional, que me deixou bastante empolgado, é aquela na qual o Tanjiro volta à luta depois de parecer derrotado numa primeira vez. Aqui a construção é mais simples, mas igualmente eficiente. A autora faz o Muzan praticamente matar o Tanjiro logo no início da luta. Depois ela vai distraindo o leitor com uma batalha intensa entre os pilares e o vilão. Aí quando parece que o Muzan vai matar os pilares de uma vez e ganhar, que é um momento de alta tensão, ela traz o Tanjiro de volta de forma inesperada, gerando a catarse. A mãe aqui foi que ela nos fez, entre aspas, esquecer o Tanjiro por um tempo, com uma luta frenética entre outros personagens, e aí o aparecimento dele gerar surpresa e consequentemente o impacto desejado. Muito bom. Agora que eu já fiz muitos e muitos elogios, chegou a famosa hora da madeirada. Vai chegar a hora que eu vou ter que criar uma vinheta para a hora da madeirada, né? Vamos lá. Essa parada dos venenos da Tamayo nerfando o Muzan é uma ideia interessante, executada de forma péssima. A ideia é boa pelos motivos que eu já disse. É uma ótima maneira de mostrar como o Muzan é poderoso, já que foram necessários os esforços de todo mundo e mais ainda o nerf. A não ser assim, o vilão não teria sido derrotado. O problema é que a execução da ideia é horrorosa. Basicamente, a autora havia mostrado ao leitor que a Tamayo tinha injetado um veneno no Muzan. O efeito desse veneno era tentar transformá-lo em humano. Tudo certo. Aí o pau começa a torar, luta pra lá, luta pra cá. Aí, como se
diz aqui na minha terra? Quando pensa que não, o Muzan do nada diz que seus movimentos estão mais lentos. Então ele chega à conclusão de que havia na verdade 2 venenos. O segundo seria para envelhecê-lo 50 anos a cada minuto. Aí o negócio já ficou meio ruim, né? Que tipo, do nada sai um segundo efeito do veneno, sem preparação, sem explicação, sem nada. Enfim. Mas quando tu achava que tinha parado por aí, vem a revelação de que na verdade eram 3 venenos. O terceiro é o que impede o Muzan de se autodividir. Para piorar tudo, no final vem a última revelação de que na verdade eram 4 venenos. Esse último destruía as células do Muzan. Então foi tipo um verdadeiro festival de poder tirado da bunda. No caso, não poder, mas efeito de veneno, né? Do nada o veneno tinha 2 efeitos, aí depois tinha 3 efeitos, aí depois na verdade tinha 4 efeitos. Tudo isso sem preparação nenhuma, tudo derramado na cara do leitor assim, sem mais nem menos. Colocados na história apenas na exata hora na qual a autora precisava desses elementos. Deus ex machina na veia. Dito isso, é meio óbvio quem é o MVP dessa luta, né? A Tamayo sozinha fez uns 70% desse combate, ainda mais quando você considera que os pilares só não morreram na primeira lapada por causa do antídoto que ela deu a eles. E que se não fosse ela, o Tanjiro teria virado demônio e matado todo mundo. Mas isso aí nós vamos falar daqui a pouco. O ponto é que a Tamayo foi a grande craque da rodada. Parabéns à guerreirinha. Outra coisa que eu achei bastante esquisita nessa saga foi o fato de que só agora nós tivemos o desenvolvimento mínimo do Iguro, que é o famigerado Homem da Cobra. Veja você que aqui no Cangaço, no Alto Sertão, a gente costuma dizer que fulano fala mais que o Homem da Cobra quando alguém é muito conversador, né? Considerando que o Homem da Cobra seja o Iguro, não é muito difícil falar mais que ele, porque esse cidadão passou 95% da história sem fazer nada e só agora resolveu servir para alguma coisa. Resumindo a ópera, ele cai naquilo que eu já disse sobre quase todos os pilares. A ideia é boa, eu gosto da história que a autora pensou para ele, mas foi tarde demais para tentar trabalhar essa história, não? No último arco da obra? Sério? Enfim, no geral eu acho o Homem da Cobra legal, mas poderia ser mais bem trabalhado. Mas ele para mim foi o craque da luta contra o Muzan, tirando a Tamayo, claro. O guerreirinho passou o zaralho no vilão dentro do possível. Aliás, outra coisa é que eu gostei do romance dele com a Mitsuri. É um casal legal, com 2 personagens que eu até aprecio, e que a história do romance em si é legal, porque você percebe que de uma certa forma, o modo como a autora trabalhou, minimamente, né, trabalhou de maneira deficiente os 2 personagens, mas que os 2 meio que se completavam, que um conseguia ajudar o outro a se aceitar melhor, um conseguia ajudar o outro a suprir as suas próprias necessidades. Então é um casal que tinha muito potencial, com 2 personagens que eu até simpatizo. Mas eu espero que na próxima reencarnação, como eles mesmos dizem, né, eles caiam na mão de um autor que saiba trabalhar melhor os personagens. Eu quero ver esse casal aí ser mais bem estabelecido. Enfim, depois de muita luta, muito sangue, suor, lágrimas e poderes tirados da bunda, eis que o Muzan é finalmente derrotado. O sol aparece e o destrói. Só que a quantidade de baixas entre os heróis é enorme. Quase todos os pilares morrem, só ficando o Tomioka e o Sanemi, né, o pilar da água e o do vento. E o pilar da água perde o braço, né? O Tanjiro perde o braço, a discípula do pilar do veneno quase fica cega, enfim, o bicho pegou. Novamente, esse é um elemento que reforça o caráter dramático da batalha final. Nisso a Gotoge nunca erra. Ela sempre dá o devido peso às batalhas, e isso é inegável. E não tem medo de matar personagem não, né, Oda? Tem medo de matar personagem não. Derrotado o Muzan, em tese seria a hora de encerrar a história, né? Só que a autora percebeu que existia um problema aí. Não sei se vocês repararam. Vem aqui e pense comigo um pouquinho. A Nezuko não serviu pra porra nenhuma na batalha derradeira. Aliás, ela serviu pra muito pouco ao longo de Kimetsu no Yaiba, convenhamos aqui. Então qual é a solução? A solução que a Gotoge arranjou foi de estender a luta para dar alguma utilidade à irmã do Tanjiro. Só que essa parte final é apenas muito forçada, com o Muzan tentando possuir o corpo do Tanjiro, fazendo dele seu sucessor. Tipo, não agrega em absolutamente nada, não torna o combate final mais épico e ainda desperdiça o verdadeiro clímax da luta que já tinha acontecido, com os esforços e sacrifícios de todo mundo para fazer o sol chegar e destruir o Muzan, né? Ou seja, muita gente deu a vida, muita gente jogou o carro, jogou bonde, puxou pelo pescoço, fez o diabo para mantê-lo ali no raio de alcance do sol. E agora não foi o final da luta, na verdade o final da luta agora é 2 capítulos lá no qual ele tenta possuir o Tanjiro só pra dar alguma coisa pra Nezuko fazer. Não dá, né? Esse apêndice que ela colocou aí só pareceu uma enrolação completamente desnecessária, realmente com o intuito de fazer a Nezuko servir pra alguma coisa. Vamos lembrar que em tese, a Nezuko ajudaria o Tanjiro a se livrar do veneno do Muzan lá no início da luta. Eu digo isso porque foi justamente quando o herói foi atingido pelo veneno, e que parecia que ia morrer, né? Que a Nezuko sentiu que seu irmão corria perigo e aí se dirigiu até o local da luta.
luta. Parecia muito que a autora estava querendo fazer com que ela o ajudasse nessa hora, ou seja, que de alguma forma ela conseguisse parar os efeitos do veneno, alguma coisa assim. Só que na verdade ele foi curado pelo antídoto da Tamayo, então a Nezuko ficou sem função. Aí foi criada essa sequência desnecessária do Tanjiro demônio para fazer com que ela tentasse trazer seu irmão de volta, né? Naquele tipo de cena clichê de não, você não é assim de verdade, eu lhe conheço, escute o seu coração, volte. É aquela coisa toda que, sei lá, 1 milhão de obras já fez. Só que mesmo assim, ela ainda serviu para pouca coisa, já que novamente foi um antídoto da Tamayo que fez uns 50% do trabalho de fazer o Tanjiro virar humano de novo. Então mesmo na cena que foi criada para Nezuko brilhar, ela ainda não conseguiu fazer isso apropriadamente. Parabéns. Enfim, como eu disse, tudo o que veio após o Muzan ser destruído pelo sol é meio inútil e parece deslocado. Eu não vou muito comentar aquele capítulo final que mostra a era contemporânea com os descendentes de um monte dos personagens e tal, porque eu não, sei lá, pra mim tanto faz como tanto fez, não acho nem ruim nem bom, ok, sei lá, não tenho nenhum comentário a fazer sobre essa parte. No fim, a luta derradeira de Kimetsu no Yaiba mantém tudo o que a série foi durante todo o tempo, com seus méritos e defeitos. Por um lado, o combate tem sim um tom épico e a autora usou todos os elementos para criar essa epicidade. O número de personagens, os momentos de alta carga dramática, a morte dos heróis, o esforço desesperado de todo mundo para ganhar tempo e etc. Tudo isso está muito correto. Por outro lado, a falta de preparação para as soluções que acontecem durante a luta continua aqui como em quase todas as batalhas de Demon Slayer. Nessa batalha específica, o problema foram os venenos e a tal da 13ª respiração. Além disso, personagens com boas ideias, mas desenvolvimento insuficiente estão também presentes aqui e a Nezuko continuou sem fazer nada de muito relevante. Então podemos dizer que Kimetsu no Yaiba foi Kimetsu no Yaiba do primeiro ao último capítulo, com os mesmos méritos e defeitos. Do lado dos méritos, aponto 3. 1. A autora tem excelentes ideias de personagem. Eu já disse e repito, Demon Slayer tinha potencial para ser um dos melhores elencos dentro do shonen, tamanha a quantidade de personagens com conceitos muito interessantes. 2. A Gotoge sabe construir drama. Mesmo eu que acho Kimetsu mediano, senti o peso emocional de várias cenas dentro da obra. Ela sabe apertar os botões certos para gerar uma reação emocional no público. Esse é, aliás, o motivo pelo qual tanta gente gosta dessa obra. Acho que inclusive vale futuramente um vídeo analisando 1 ou 2 cenas desse tipo para mostrar como é que ela faz, né? E 3. Ela sabe fazer lutas dentro do conceito que se propõe. Criar tensão e drama por meio das batalhas e gerar catarse no leitor. Infelizmente, os defeitos também estão bem presentes como 1. As grandes ideias que ela tem para personagens são frequentemente mal desenvolvidas. 2. Ela tem uma grande dificuldade de organizar as informações dentro da obra. Tem hora que ela começa a empilhar um flashback em cima do outro, o que termina tirando o peso que cada um deles poderia ter. Outra hora ela alterna flashbacks e lutas, o que termina prejudicando tanto o flashback quanto a luta. Enfim, ela tem as informações, mas ela tem dificuldade de organizar essas informações de uma maneira que valorize todas elas dentro da obra. E 3. A enorme quantidade de poderes tirados do nada nos momentos decisivos da batalha. A Gotoge tem uma grande dificuldade de preparar apropriadamente as soluções que ela vai usar no roteiro. Quase sempre essa solução só aparece na exata hora em que é conveniente. O resumo de Kimetsu é isso. Agora, para encerrar de vez, vamos novamente atender ao pedido do melhor amigo das tier lists, que é o nosso grande inscrito Tuba. Também em relação a Kimetsu ele pediu uma, então façamos. O primeiro arco da seleção final tem um grande mérito de começar já com uma ideia de grande impacto. Eu gosto muito dessa premissa de protagonista ter sua família massacrada por um demônio logo no capítulo 1. O drama já começa lá no alto. E eu também acho decente todo o enredo envolvendo o fantasma do Sábito, que foi morto por aquele demônio da floresta e etc. Por outro lado, o arco é absurdamente apressado, não desenvolvendo muito bem quase nada. Nota 5. O arco seguinte da primeira missão é apenas genérico demais. Eu realmente não me lembro de nada muito bom que tenha ocorrido aqui. É qualquer nota, vai para a prateleira de baixo. O arco de Asakusa, eu não sei, vai pelo mesmo caminho. Até tem a ideia legal de botar o Tanjiro e o Muzan cara a cara, mas de resto é meio qualquer coisa também. A luta contra os demônios dessa parte é bem genérica. Prateleira de baixo. Mansão Tsuzumi também ficará na parte baixa da lista, mas aqui pelo menos temos a introdução do Inosuke, que é intrigante. Eu fiquei um pouco curioso para saber qual era desse personagem na hora em que ele apareceu. É tão repentino e ele é tão maluco que eu não tinha entendido que ele seria um principal logo de cara. Mas fora isso, qualquer nota também. Montanha Natagumo é o meu arco favorito de Kimetsu. Eu falei isso várias vezes e mantenho até o fim. Aqui, eu acho que a autora conseguiu equilibrar da forma mais eficiente uma boa luta, que é a contra o Rui, né? Com
grande momento de catarse, que nós inclusive analisamos aqui no canal, então dê uma olhadinha nesse vídeo, apesar de ter poder tirado da bunda também. Além disso, o flashback do vilão é interessante e tem o devido peso, porque não atrapalha a ação e nem vem junto de outros 50 flashbacks. Então ela faz o simples muito bem feito. Tá tudo muito bem colocadinho ali. Nota 7 e coroa. O primeiro arco do treinamento é fraco. Aliás, a Gotogen não sabe fazer arco de treinamento. É tudo bastante corrido e não há nenhuma sensação de dificuldade para que os personagens dominem as novas técnicas e nem sensação de evolução. São apenas arcos que servem como transição entre sagas mais ambiciosas e mais nada. Parte inferior da lista. Trem Infinito é um arco meio estranho, bastante atrapalhado pelo ritmo muito corrido também. Ficaria na parte de baixo, mas nós temos o mito supremo Rengoku. É um personagem que eu acho simples, porém bem feito, e a cena do sacrifício dele é muito legal. Ele salvou o arco, colocando na prateleira da nota 5. O arco do puteiro fica na segunda prateleira, porque foi o primeiro no qual a autora fez uma daquelas lutas grandiosas que envolvem vários personagens, e acho que foi feito de maneira eficiente. E eu também gosto do Uzui. Vila dos Ferreiros eu serei bonzinho. Poderia colocar na nota 5, mas vou considerar que tem personagens com conceitos interessantes aqui, como a Mitsuri e o Genya. São mal trabalhados? São. Os flashbacks são mal encaixados e atrapalham a luta? Sim. A ideia de a Nezuko dominar o sol é tirada do nada? É. Mas vamos dar uma colher de chá aqui. Nota 6. Treinamento dos Hashiras é o que eu já disse, ela não sabe fazer arco de treino. Mas vou botar na prateleira da nota 5 porque existe um trabalho mínimo na relação entre Genya e seu irmão, que será recompensada no arco do Castelo Infinito. Por falar no arco do Castelo Infinito, eu o coloco na nota 6, porque tem lutas bem legais e vários personagens com ideias interessantes. Infelizmente é tudo jogado por cima do outro e termina ficando cansativo, mas tinha potencial para ser o melhor arco. E essa luta final é nota 6 também, pelos motivos positivos e negativos que eu apontei no presente vídeo. Fechado, meus amigos? Foi um prazer fazer essa série com vocês. Tem a playlist completa aqui no canal, dá lá um confere. Nas próximas 2 semanas faremos vídeos sobre Asta no Joe para podermos fechar também essa série, e aí o céu é o limite. Até lá!